pastor da nossa igreja em Caxias do Sul, primeiro secretário de nossa convenção. Vamos recebê-lo aplaudindo o Senhor pela sua vida. Paz do Senhor, minhas amadas irmãs. Amém? Que alegria poder estar com vocês. Eu fico muito lisonjeado e feliz por estar num ambiente tão precioso, com as princesas do Senhor. Eu estava orando, falando com o Senhor, dizendo: Deus, me dá uma palavra que eu possa lavar os pés das minhas irmãs e ministrar algo do teu coração para o coração delas. Amém? Sou grato a Deus também pela nossa convenção, pastor João, também toda a nossa diretoria da Convensul, pastora Gilcinara, que também nos recebe com tanto carinho, e a todas as pastoras, todas as amadas líderes e as caravanas que vieram. Eu sei do empenho de vocês para estarem aqui. Eu sei que você também saiu de casa pedindo a Deus: Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, preciso ouvir a tua palavra, me dá uma direção. E eu creio que no domingo vocês vão voltar com o coração transbordando de coisas que vão acontecer, de transformações que vão ser realizadas, e o Espírito do Senhor já está se movendo no nosso meio. Amém? Se você puder dar um abraço quem está perto de você, e você pudesse declarar pelo menos 3 palavras de bênção. 3 palavras de bênção. Aleluia. Profetizo sobre a vida de você saúde, alegria, liberdade, restauração. Aquele problema que você deixou em casa, Deus já está trabalhando e vai te dar uma chave, uma palavra para você, ao retornar, tratar aquela situação em nome de Jesus. Uma palavra de avivamento para você, para encher o teu coração e transbordar a tua vida. Amém? Pode sentar, por favor. Eu gosto muito do ambiente quando a gente está ministrando com as mulheres, porque as mulheres têm não desprezando a minha classe, né? Mas são muito atentas. E já vi muitas aí com caderninho, com anotação. Isso é muito bom, isso é muito positivo. E uma palavra só pode mudar a direção da nossa vida. E eu creio nisso. Porque no ano de 93, eu estava num congresso de jovens em Tramandaí, e eu fui batizado no Espírito Santo. E desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. E como é lindo a gente poder compartilhar isso, porque foi num ambiente como este, num ambiente onde a gente compartilha a unção. Todos nós estamos aqui compartilhando alguma coisa, e a gente vai sair com algo de alguém que trouxe para cá. E eu tenho certeza que o Senhor vai marcar seu coração durante esse final de semana. Amém? Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que está lá no livro de Ruth. E quando a gente fala sobre legado, a gente lembra de Ruth como uma mulher moabita que teve um virar de página na sua vida. Mas Ruth, ela vai entrar na história depois de um certo tempo. Mas no primeiro capítulo, eu quero que vocês leiam comigo, versículo 1 do livro de Ruth.
O livro de Ruth fica depois do livro de Juízes. E vocês vão encontrar a história de Ruth. O nome Ruth significa amiga, companheira. E é interessante que o nome, no contexto bíblico, sempre vinha com uma palavra profética sobre a vida da pessoa. E vocês vão ver que Ruth, ela exerce isso na sua vida. Mas antes de chegar à história de Ruth, nós começamos com uma palavra que vai movimentar o reino espiritual. E diz o texto: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. A movimentação de Elimeleque juntamente com a sua família acontece por causa da fome. E eu gostaria que vocês marcassem na sua Bíblia, porque é interessante que existe alguns starts que Deus utiliza para movimentar a gente, e a gente às vezes não entende. Às vezes nós não compreendemos. Vocês lembram do profeta Isaías? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O ministério, o exercício profético, messiânico de Isaías começou no ano que morreu o rei Uzias. E se vocês pegarem a história, vocês vão ver que Uzias, ele era como se fosse um padrinho de Isaías, o protetor de Isaías. Mas quando morre, o rei Uzias começa a ver a história de Isaías. E é interessante que na história de Ruth, ainda não entrou Ruth, mas começa com uma decisão de um homem chamado Elimeleque, com a sua família, num tempo em que a casa do pão não tinha pão, porque era esse o nome que significava Belém. Belém significa casa do pão. E a Bíblia descreve que agora em Belém havia fome. E como todo pai de família quer proteger a sua família, olhando para os seus 2 filhos, olhando para a sua esposa, ele precisou tomar uma atitude. Ele precisou agir naquele momento. E então, ele começa a se movimentar com a sua família. E eles vão para a terra de Moabe. Só que a terra de Moabe não era o lugar que Deus gostaria que o seu povo fosse. Mas o contexto do que está acontecendo com a nação de Israel é muito grave. Porque vocês vão observar que Deus levantou juízes. Foram 14 juízes que foram levantados. E o povo vivia e fazia o que queria, segundo o que eles achavam certo. Eles não respeitavam a palavra de Deus, estavam longe de Deus. Mas é nesse momento em que surge fome na casa do pão. Fome na casa do pão. Fome na casa do pão. Eu não sei como isso ecoa dentro de você, mas para mim é muito forte isso. Fome na casa do pão. Não havia pão em Belém. Belém estava agora vivendo um tempo de escassez, porque os inimigos destruíam tudo, havia seca, havia miséria. Mas foi nesse momento, por causa da fome, que Elimeleque sai com a sua família e vai para as terras de Moabe. E as terras de Moabe é interessante porque as terras de Moabe, elas são as terras do filho de Ló com a sua filha mais velha, que no qual surgiu Moabe. Então os moabitas, eles eram uma nação que não era aceita pelo povo de Israel.
era uma nação rejeitada por causa do seu pecado, por causa da sua idolatria. Mas a Bíblia fala que agora Elimeleque, ele vai em direção a essa terra, porque lá havia recursos. E quando ele está lá, a Bíblia diz que ele morre. Ele morre. Vou contar uma coisa para vocês. Se todos nós soubéssemos o que haveria de acontecer lá na frente, sobre os desafios da nossa jornada, será que nós aceitaríamos o desafio? Pergunta para quem está perto de você. Se você soubesse que lá na frente haveria morte, haveria tristeza, haveria dor, você sairia do seu lugar? O que vocês acham? E a Bíblia descreve que agora Elimeleque, ele morre. E a morte de Elimeleque agora deixa uma viúva. Porém, a Bíblia descreve que Elion e Quilion, os dois filhos de Noemi, eles casam com as moabitas. Uma é Ofra e a outra é Ruth. Só que nesse período, a Bíblia descreve que, num período de 10 anos, os dois filhos morrem. Piorou ainda, porque agora nós não temos só uma viúva, nós temos 3 viúvas. 3 viúvas numa casa chorando. 3 viúvas enfrentando luto. Era uma enxugando as lágrimas da outra. Quem passou pelo luto ou está passando pelo luto sabe e entende muito bem o que eu estou dizendo. Não é fácil, porque vem muitas perguntas. Por quê? O que aconteceu? Se eu tivesse feito isso, tivesse feito aquilo? E principalmente a questão de decisão. Imagina Elimeleque, ele tomou a decisão com a sua família: vamos para Moabe. E chegando lá em Moabe, eles se deparam com a situação. Elimeleque morre, seus 2 filhos também morrem, e agora nós temos as 3 viúvas. Só que chega o momento de voltar. Vocês vão observar que Noemi, o nome Noemi significa doçura. Doçura. Noemi, esse nome marcava também quem ela era. Porque a Bíblia descreve que Noemi, ela, ao dizer para suas noras: estou voltando para Belém, porque fiquei sabendo que em Belém já está acontecendo algo bom lá, e eu quero voltar para lá. E as 2 noras se apresentam para ela e dizem: nós vamos contigo. Mas chega num momento da caminhada que ela diz: minhas filhas, voltem para suas mães. Vocês são jovens, lutem pela vida de vocês, porque mesmo eu que fosse ter um outro marido, não daria tempo para vocês aguardarem e esperar os meus filhos crescerem para vocês poderem casar. Vocês são jovens, vão. A Bíblia diz que elas choraram muito. Choraram, porque elas tinham um amor pela sogra. Eu sei que quando a gente fala de amor pela sogra, hoje as sogras têm uma rotulagem, né? É uma sátira aí, mas a minha sogra é uma benção. A minha sogra é uma benção. Mas o que aconteceu ali é que a doçura de Noemi, ela envolvia aquelas noras. Aí a Noemi estava liberando elas do seu coração. Minhas filhas, vão. Orfa aceitou e disse: eu vou. Abraçou ela, beijou ela e foi embora. Mas a palavra vai dizer que Ruth se apegou na sogra. Se apegou na sogra de uma forma tão grande, que ela disse o seguinte. Eu quero que vocês leiam comigo no versículo 16. Disse, porém, Ruth: não insiste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei.
E onde quer que tu pousares à noite, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Ela afirmou. E o que essa declaração ela tem a ver com o que nós estamos fazendo durante este congresso? Nós estamos declarando unção e legado. E vocês vão ver que Ruth, ela afirmou para a sua sogra quem ela era diante da sua sogra e o que a sua sogra era para ela. Eu não vou te deixar. Teu Deus será meu Deus, teu povo será meu povo. Por onde fores, eu irei. Aonde tu repousar, eu vou repousar também. E aonde tu morrer, aonde tu for sepultada, eu também quero ser sepultado. Essa declaração, ela ecoa na eternidade. Porque hoje nós estamos falando de um posicionamento de uma mulher que, frente ao luto, frente a um momento tão difícil que a família estava passando, ela não queria a separação da família, mas ela queria se manter junto com alguém que era uma referência para ela. Ela então agora honra a vida da sua sogra. O tema que eu quero abordar é: o que deixamos quando tudo passa? Se você quer anotar, o que deixamos quando tudo passa? Eu tenho aqui na minha mão uma semente. Essa semente é uma pinha. E ela é uma semente de pinheiro ou araucária, muito comum aqui na nossa região. O que você está enxergando aqui? O que você está enxergando aqui? Alguém vai dizer: estou enxergando uma semente, pastor. Eu estou enxergando uma semente. Mas alguém pode dizer: pastor, eu estou enxergando uma árvore. Eu estou enxergando um pinheiro. Porque isso aqui vai cair na terra e vai produzir, vai crescer um pinheiro. Não, pastor, eu estou enxergando um bosque de pinheiros. Porque vai cair na terra, depois vai brotar, crescer, e depois vai dar bolas de pinha, e muitas sementes vão começar a cair. E depois elas vão ser espalhadas e vai sair um bosque. Pastor, eu estou vendo uma floresta de pinheiro. Tudo começa com uma semente. Que num primeiro momento, quando começa as histórias, a gente olha e diz: mas é só um. Mas nós não sabemos o que vai acontecer na multiplicação de Deus. Deus é criativo, Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário. E talvez você chegou aqui com o coração pensativo, dizendo: não, só vou mais um congresso, eu preciso me animar um pouco, eu preciso sair um pouco do clima que eu estou passando, seja na casa, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja. Mas eu quero falar para ti que antes de você se inscrever para estar aqui, o Senhor já estava colocando uma fome para fazer você se movimentar. Para você se movimentar. É necessário a gente se movimentar. É necessário a gente se movimentar. Porque no movimento a gente vai dar um start para algumas coisas acontecerem. Quando nós ficamos parados, nós começamos a nos acostumar ou acomodar com a situação. Então nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos tomar uma ação. E a Bíblia descreve que Noemi, ela, no passo que foi para Moabe, ela foi por causa da fome. Mas agora ela entende que a casa do pão já está voltando a ter pão. E ela então agora começa a retornar. Só que nesse retorno ela vai ter a perda de uma nora. E aqui a gente precisa pensar muito bem. A crise da família de Elimeleque, a fome atingiu Belém. Elimeleque decide sair de Belém e ir para Moabe.
Amados, todo aquele momento em que a saída de Elimeleque, você não pode enxergá-la como um erro. E eu quero trazer algo muito importante para nós, que às vezes nós ficamos presos a algumas coisas que não foram aparentemente uma boa escolha. E talvez a gente foi para algum lugar, e talvez a gente tomou alguma decisão, e a gente saiu, e não deu certo. E não deu certo. E talvez a gente fica se punindo por alguma coisa que não deu certo. Mas eu quero falar para vocês que em nenhum momento vocês vão ver Noemi reclamando sobre seu marido, ou dizendo, por que nós viemos para cá? Por que esse homem tomou essa decisão? Por que esse homem quis trazer nós para cá? Olha tudo que nós estamos enfrentando, olha a perda, perdi os meus filhos, perdi meu marido. Mas Noemi, ela não age desse jeito. Noemi não age desse jeito. Já se falou muito nos congressos sobre quem agradece cresce. Coração agradecido entende as estações da vida. Houve um momento que a fome se mostrou e eles saíram de Belém. Mas agora houve uma outra estação, que é voltar para Belém. O voltar para Belém não era nada fácil, porque agora Noemi e Ruth, as duas parceiras de luto, elas têm que se deparar com o quê? Com o caos que estava a vida delas. E a questão da viuvez, no contexto bíblico, era como se desse uma sentença de morte para as mulheres. Porque elas precisavam agora de alguém que as protegesse, que suprisse, que atendesse nas suas necessidades. Mas a Bíblia fala que quando elas retornaram, Ruth, ela é incrível. Ela é incrível. Porque Ruth, ela realmente vive aquilo que o seu nome diz. Companheira. Companheira. E ela então diz para Noemi, Noemi, eu vou ir colher umas espigas, que era o período da cevada. E então, como era o período de colheita, havia uma lei que autorizava se pegar restos de alimento que ficasse nos campos. E a Bíblia diz que Ruth fala para Noemi, deixa eu ir lá, e eu vou trazer comida para nós. Eu vou trazer comida. E ela então pega seu cesto, e ela vai, e a Bíblia diz que ela está lá na eira de um homem chamado, olha só, o que a Bíblia vai dizer, entra a história de Boaz. Boaz era o dono daquele campo, e quando Ruth, ela chega para os funcionários de Boaz e pede, olha, deixa eu colher os restos de espigas. E eles autorizaram ela, porque é interessante que nesse período, quando Ruth começa a colher, e ela está lá, qual era o propósito dela? O propósito dela era cuidar da sogra. O propósito dela era proteger a sogra, era alimentar a sogra. E ela então lá está trabalhando, quando chega Boaz. Essa entrada de Boaz é muito linda, porque ele olha para Ruth, e ele se interessa nela, mas antes de conversar com ela, ele pergunta para os seus funcionários, quem é aquela moça? E aí eles dizem para ele, esta é a nora de Noemi, e ela está cuidando da sua sogra, porque Noemi ficou viúva, perdeu seus 2 filhos, mas Ruth está cuidando da sua sogra. Aquilo despertou algo no coração de Boaz. E quando Boaz ficou sabendo disso, Boaz ele vai até onde está Ruth e diz, minha filha, vem fazer uma refeição com nós.
vem comer junto com os meus funcionários. Eles estavam lá na eira. E aí então vem e eles começam a comer. E diz a palavra que Boaz dá uma comida boa para ela e ela come. E é algo muito interessante que quando está comendo, Ruth, ela não comeu tudo aquilo que Boaz tinha dado e ela guardou. E quando ela guardou, ela levou para sua sogra comer. Esse cuidado chamou a atenção de Boaz. Porque Boaz, ele entra na história como o remidor de Ruth e Noemi. Ele vai se tornar alguém que vai proteger essa família. Mas a história não para por aí. Até chegar no encontro dos dois, nós vamos ver algo lindo acontecendo sem esta mulher ser provocante, Ruth ser interesseira, Ruth ser uma mulher que estava ali, quem sabe provocando uma situação. Ela foi íntegra. Ela foi íntegra. Ela foi transparente. Ela foi determinada, ela foi fiel. Nós precisamos entender, quando eu falei sobre a semente, nós não entendemos algumas coisas que acontecem na nossa vida, que às vezes nos provocam choro, dor, angústia. E talvez venham alguns porquês. Mas existe algo tão precioso que Deus, Ele vai nos mostrar com esta estrangeira, esta moabita, que aos olhos humanos, aos olhos dos judeus, ela jamais deveria estar no meio do povo. Mas Ruth é um exemplo da graça maravilhosa do Senhor por nós. Ruth é o entendimento mais perfeito que podemos encontrar sobre o amor de Deus manifestado por Jesus Cristo. Porque Boaz, o remidor, ele vai assumir essa posição, porque ele recebe Ruth e recebe Noemi e cuida delas. A história vai continuar, mas eu quero que vocês vejam comigo lá no capítulo 4, para mim concluir. Versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E o Senhor lhe deu um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar um remidor. E seja teu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará tua velhice, pois tua nora que te ama o teve e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Obed. E este é o pai de Jessé, pai de Davi. E se vocês abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1, vocês vão encontrar a história de Ruth, a história de Obed, filho de Ruth, elencando a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma semente. Leia comigo no livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25. O texto nos fala: naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Ruth, ela surge no momento de caos. Mas é justamente nesse momento que a gente vai ver, olha só, aqui nós não vemos Deus levantando líderes guerreiros.
Nós não vamos ver Deus levantando alguém com uma força excomunal. Nós não vamos ver Deus pegando alguém com uma habilidade eloquente para liderar. Mas a gente vai ver Deus unindo uma família. Olha só que lindo. Deus unindo uma família. Uma família. Através de uma família, Deus começa agora a trabalhar para promover a restauração de Israel. Uma família. Uma família. Sabe o que significa isso? Muitas vezes nós queremos fazer grandes coisas. E Deus tem me dado uma palavra nesses tempos. Para onde Ele aponta, Ele paga a conta. Você pode repetir para alguém que está perto de você? Para onde Ele aponta, Ele paga a conta. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque às vezes nós podemos agir baseado na emoção e tomar uma direção errada. Tomar uma direção errada. E eu quero mostrar para vocês, em Provérbios, capítulo 16, versículo 1 a 3, nos diz a palavra: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Aí o versículo 3: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O que significa isso? Você sabe que no momento de ansiedade, momento de angústia, momento de ódio, de rancor, não é tempo de tomar decisão. Não é tempo de sair para uma jornada. Mas nós precisamos entender o que Deus está querendo promover. O que Deus quer comigo? O que Deus quer fazer com a minha vida? Para onde Deus quer me conduzir? É interessante que quando a gente vê a história de Ruth se somando à história de Noemi, Deus muda aquilo que Noemi ela falou, dizendo, quando ela chega no retorno para a cidade de Belém, ela chega e diz: eu já não sou mais a mulher doce, mas agora o meu nome já não é mais Noemi, mas é Mara. É Mara, porque eu agora tenho amargura no meu coração por causa de tudo que aconteceu. Perdi os meus filhos, perdi meu marido. Mas olha o que Deus fez. Através de Ruth, Deus mudou novamente na concepção de Noemi o seu nome. Porque o Senhor agora abençoa Noemi através de Ruth. Deus abençoa Noemi através de Ruth. E a honra que Noemi recebeu da sua nora não ficou só nela, mas voltou para Ruth. Esse cuidado, aleluia, esse cuidado, esse amor, essa honra, esse respeito é algo que tem que nortear o nosso coração. Eu não consigo ver um líder, eu não consigo ver uma pessoa que quer se destacar no seu chamado, se não tiver o princípio da honra no seu coração, dificilmente vai ter um grande legado na sua vida. E a melhor palavra que eu encontro para legados, a maior descrição que eu encontro para legados é o seguinte: é que aquilo que eu recebi não fica em mim, não morre em mim, mas eu consigo transmitir para o outro, e aquilo sucessivamente vai. Eu já não vou estar mais aqui, mas aquilo que eu transmiti vai continuar. A UFEBRAC, ela tem alcançado 50 anos, e todo esse tempo nós vamos ver o início, quando começou. Como começou?
nos auditórios de escola, ginásio, dormindo em albergues, tanta coisa que a gente passou. E olha só, quanta história marcada no coração de cada uma de vocês. E não parou. Se alguém dissesse, não vale a pena continuar, não vale a pena, vamos encerrar, vamos terminar porque não funciona. Não, a gente vai olhar. Eu gostaria que você levantasse os seus olhos um pouco, olhe para frente, olha para os lados, olha para trás. O que você vai enxergar? Legados. Legados. Você vai enxergar continuação. E eu entendo que há duas mortes que podem acontecer com a gente aqui na Terra. A primeira é a morte física. Morremos, terminou. Mas tem a segunda morte, que é a questão da última pessoa que vai falar o nosso nome. Vai falar o nosso nome. E eu acho muito importante a gente fazer essa reflexão. Se você puder escrever num cantinho da sua Bíblia, se alguém quiser contar sua história daqui a 100 anos, porque creio que nenhum de nós vai estar aqui, né? Oxalá que venha o Senhor. Mas daqui a 100 anos, se alguém resolver contar a história da sua vida, o que essa pessoa contaria sobre você? O que essa pessoa falaria sobre os teus atos? Conheceria você de que forma? Isso é importante a gente pensar. Porque se a gente pensar que a nossa vida se resume à nossa casa, de repente a gente pode estar limitando alguma coisa que Deus quer fazer. Mas Deus quer ir mais ainda. Prova disso, abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios capítulo 3, versículo 20. Diz o texto: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Uau! Vamos aplaudir ao Senhor por essa palavra? Deus vai além daquilo que eu penso. E eu me lembro de um testemunho que fala sobre um jogador de basquete chamado Mutombo. Não sei se alguém já ouviu falar nele. Dikembe Mutombo, um queniano que se converteu a Jesus. E ele estava dando um testemunho na igreja nos Estados Unidos e falando do que Deus fez na vida dele. E Mutombo, desde pequeno, ele dizia para sua mãe que queria ser médico. Ele falava para sua mãe: mãe, eu quero ser médico. Eu quero ser médico. E a mãe citava para ele Efésios 3, 20. O que diz? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A mãe citava para o filho, a mãe citava para ele. Mas o Mutombo, como morava numa localidade muito pobre, ele não tinha calçados. Então, andava de pé descalço e corria, treinava imaginando jogando basquete. E ele falava para os irmãos: um dia eu vou ser médico. Um dia eu vou ser médico. E os irmãos diziam assim: cala a boca, moleque, tu nunca vai ser médico. E eles faziam uma fila, ele tinha uns quantos irmãos, e eles vinham e batiam na nuca do Mutombo. Só que o Mutombo, ele foi crescendo, 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 crescendo. E diz a Bíblia, diz a história, que ele sempre citava: Deus vai fazer muito mais além daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino. Deus vai fazer muito mais além. Só que ele foi crescendo, e aí os irmãos já não batiam mais na cabeça dele. Mas olha só, eu vejo nessa história a vida de Noemi e Ruth. Porque o que fez Ruth andar com Noemi?
O que fez Ruth andar com Noemi? A mãe do Mutombo declarava para o seu filho. Agora Mutombo ele tinha 18 anos. E ele estava andando pela beira da estrada, como nós muitas vezes estamos andando sem saber para onde ir, chutando uma pedrinha. E então passou um carro em alta velocidade nas ruas empoeiradas. E quando passou esse carro, buzinou para o Mutombo, e o Mutombo levantou as mãos, pensando que era algum conhecido, e aí o carro parou e deu ré. E ele chegou, baixou o vidro e disse: amigo, você gostaria de ir para os Estados Unidos jogar basquetebol? E quando falou basquetebol, o Mutombo disse sim. Naquele momento, ele estava dizendo sim para o treinador dos Lakers, uma das maiores ligas de basquete profissional dos Estados Unidos. E aí ele falou com a sua mãe, a mãe autorizou ele, e ele foi jogar basquete nos Estados Unidos. E ele se profissionalizou e conquistou uma grande carreira lá. Só que, quando ele estava se aposentando, ele agora estava retornando para o seu país. E então, o Mutombo estava dando testemunho na igreja. E ele disse: Deus vai além daquilo que nós imaginamos ou sequer pensamos. Deus não me deu a minha faculdade de medicina. Eu queria muito ser médico, mas eu não sou um médico. Mas Deus me deu recursos financeiros. E eu construí lá no Congo um hospital com várias equipes de médicos para trabalhar no meu país. Hoje eu estou voltando para a África. Eu não estou voltando como médico, mas eu estou voltando como um dono de um hospital. E eu coloquei o nome desse hospital, o nome da minha mãe, Maria. Porque a minha mãe me citava a palavra e dizia: o Senhor fará infinitamente mais daquilo que tu pensa, daquilo que tu imagina, segundo o poder que opera em ti. E então essa palavra é tão forte para nós, porque precisamos compreender que relação é esta entre Ruth e Noemi. Ruth e Noemi. O que fez Noemi atrair as duas noras, mesmo uma que foi, mas Ruth tinha liberado ela. Mas Ruth tinha, ou melhor, Noemi tinha liberado Orfa. Mas a gente vê Ruth dizendo: para onde tu fores eu irei. Quem é que está te seguindo? Quem é o teu legado? Porque nós vamos ver que o legado de Noemi é Ruth. É Ruth. E depois o legado de Ruth é Obed. E depois o legado de Obed é Jessé. E depois o legado de Jessé é Davi. E depois vem Jesus. Aleluia! Você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida. Nesse congresso, o Senhor tem uma palavra para ti. E você diz: eu não passo de uma semente. Uau, é isso que eu preciso, uma semente. Eu preciso de uma semente. Eu preciso de uma Ruth. Eu preciso de uma Ruth que diga: eu vou cuidar de Noemi, eu vou cuidar de alguém, eu vou dedicar a minha vida, eu vou zelar por alguém, eu vou proteger alguém, eu vou dar de alimento para alguém, eu vou sustentar alguém. Isso é incrível. Eu sei que no coração das mulheres isso ecoa de uma forma muito grande, porque está na natureza da mulher cuidar, proteger, alimentar, suprir. E eu vejo Deus hoje falando aos nossos corações, dizendo o seguinte: é tempo de você se levantar, é tempo de você
sacudir do pó. É tempo de você começar a olhar lugares que Deus está te preparando para te levantar. E em especial, tudo começa com uma oportunidade. Uma oportunidade. Qual foi a oportunidade? Tanto Orfa como Ruth tiveram a mesma oportunidade. As duas tiveram a mesma oportunidade. Orfa também poderia vivenciar, ela poderia ter disputado Boaz, ela poderia. Mas a Bíblia fala que apenas Ruth disse: eu vou ir contigo. Teu Deus será meu Deus. Teu povo será meu povo. Para onde tu fores eu irei. Eu vou estar contigo. Eu não vou te deixar, não vou te desamparar. Eu vou estar contigo. Aleluia. Eu quero orar com vocês. Em especial, que Deus restaure sonhos nessa noite. Que Deus restaure a tua alegria. Restaure teu semblante. Que você saia daqui mais leve. Porque talvez você tenha pegado muito pesado com você mesmo. Talvez você não se perdoou com algumas escolhas lá de trás. E talvez você traz no seu coração uma bagagem pesada, que você precisa soltar nessa noite. Você precisa soltar nessa noite. Talvez, assim como Noemi, você já não quer mais ser chamada de doce, mas sim de amarga, porque a vida não foi fácil com você, porque você perdeu alguém muito especial, porque a circunstância financeira da sua família não está boa. Talvez o teu casamento não está como você gostaria, mas o Senhor está nos usando hoje, nessa noite, para a gente dizer para uma Noemi que se acha amarga: tu vai voltar a ser doce, tu vai terminar esse congresso, tu vai voltar com uma doçura. Aquele amargor do teu coração vai sair da tua vida. E eu quero te ajudar nessa noite. Vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé. E nós vamos nos ajudar. Nós vamos nos ajudar. Quantas Ruth, quantas Noemi há aqui? Você poderia chegar perto de alguém, ou convidar alguém para orar. Você poderia ser e fazer o papel de Ruth e de ajudar Noemi. Você poderia abraçar alguém e dizer assim: ó, o Senhor está resgatando a tua doçura. Volta a ser aquela mulher feliz. Volta a ser aquela sonhadora. Volta a ser aquela mulher extraordinária, determinada, corajosa. Volta a ser. Você vai vencer o seu luto. Você vai vencer essa depressão. Você vai vencer esse momento difícil. Mas deixa Deus converter esse amargor em doçura. Volta a ser doce. Volta a ser doce. Volta a ser doce. Volta a ser doce. Todo esse amargor saia do teu coração nessa noite. Todo o amargor da tua vida. Talvez é uma decepção com os teus filhos, é uma decepção com o marido, é uma decepção com a esposa. Talvez é uma decepção com a tua liderança. Talvez é uma decepção com aquelas pessoas que você esperava tanto. Volta a ser doce. Volta a ser doce. Volta a ser doce. Ora agora. Se você puder abraçar, é muito importante. Eu imagino Ruth abraçando Noemi e dizendo para Noemi: Noemi, volta a ser doce. Eu imagino Ruth dizendo para Noemi: o Senhor vai enxugar tuas lágrimas. Eu imagino, aleluia, como nesse momento você abraçando essa irmã e você ministrando na vida dela o amor incondicional de Deus.
Volta a ser doce o Febraque. Volta a ser doce o Febraque. Volta a ser doce. O Senhor está convertendo corações amargos e curando memórias dolorosas. O Senhor está convertendo aquele dissabor do passado. Vira essa página da tua vida. Vira essa página da tua vida. Não fica preso ao teu passado. Não fica preso à morte dos filhos. Não fica preso à morte do marido. Não fica preso ao tempo de fome, de escassez. Volta a ser doce. Volta a ser doce. O Senhor tem um legado através de você. Mulher, Deus tem um legado através de você. Os teus filhos estão esperando uma palavra sua. A tua família está esperando uma palavra sua. Legados, legados. Marque os corações de quem está à sua volta. Marque os corações. Aleluia. Aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Aleluia. Tira la mandara bacandara balabashura delecai. Esse ambiente é ambiente de cura. É um ambiente de cura. O Espírito de Deus está passeando aqui no nosso meio. Libera teu coração. Libera teu coração. Você que disse: eu não vou voltar mais a sonhar, porque as lutas têm sido grandes. Mas o Senhor diz: eu estou convertendo a tua amargura em doçura. Em doçura. Perdoe a si mesmo. Perdoe aquelas pessoas que te magoaram. Perdoe. É necessário você regressar para a casa do pão. É necessário você voltar para Belém. É necessário. A terra de Moabe não é o teu lugar. A terra do luto não é o teu lugar. É necessário você voltar para Belém. Volte para Belém. Volte para o lugar que Deus tem para ti. Dar uma nova visão para a tua família, para a tua casa, para o teu ministério. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Aleluia. Doçura. 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 Oh, aleluia. O teu tempo de amargor terminou. O teu tempo de amargura terminou. Vem um tempo de doçura. Aleluia. Tempo de doçura. Seja doce. Seja doce. Seja doce. Amargura nunca mais. Pessoas amargas vão ter dificuldade de motivar os outros. Mas quem é doce consegue juntar Ruth e Orfa para andar junto. Legado. Legado. Em nome de Jesus. Vamos viver essa palavra. Amém? Para mim terminar, o que vocês veem aqui? O que vocês veem aqui? Quando o seu pastor, lá na igreja, mostrar uma semente para vocês, vocês vão dizer: pastor, eu vejo uma floresta. Eu vejo uma floresta. Eu vejo uma igreja cheia. Eu vejo um povo abençoado. Eu vejo transformação. Eu vejo milagre. Eu vejo o sobrenatural de Deus acontecendo. Eu vejo o fogo de Deus descendo sobre o estado do Rio Grande do Sul. E a mão de Deus se multiplicando em poder e glória. Aleluia. O que é que vocês veem aqui? O que é que você vê aqui?
Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Uma salva de palmas para Cristo. Amém. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve a Deus. Em meu coração, não sem vergonha, Louve ao cante Senhor. essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Forte. As minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia. Louve ao Senhor. Momento de louvor. Que é simples para o rei. Melhor Não louvor. tenho nada além de um coração Melhor louvor. cantando aleluia, Vamos aplaudir o Senhor. Forte, forte. Bendito seja Deus. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Amanhã estamos de volta, 8h30, todo mundo aqui. Agora erga a sua mão bem alto e diga comigo: toda a glória, toda a honra, todo o louvor é o nome do Senhor Jesus. Amém. Não saia sem abraçar no mínimo 7 pessoas. Diga bem forte: paz do Senhor.